Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Doramei. Hoje eu trago mais uma resenha aqui no canal e dessa vez do filme Na Palma da Mão da Netflix, que até o momento se encontra aí no quarto lugar no top 10. Na Palma da Mão estreou no dia 17 de fevereiro de 2023 e é um thriller de suspense sul-coreano. No elenco principal do filme nós temos o ator Lee Soo-won na direção do Amor, a Chun Ho-hee de O Drama da Minha Vida e o Kim Hong de Vida Incompleta. A sinopse do filme é a seguinte: a vida de uma mulher vai de cabeça para baixo quando um homem perigoso encontra o seu celular perdido e começa a seguir tudo o que ela faz. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. Nessa primeira parte eu vou falar um pouco, explicar um pouco sobre o filme e falar minha opinião sobre ele sem dar spoiler. Já na segunda parte eu quero falar sobre o final, então vai ter spoiler. O filme vai girar em torno da Nami, que tem toda a sua vida dentro do celular. Depois de uma noite de muita festa e bebida, ela acaba esquecendo o celular dela no ônibus e um homem chamado Jin Young encontra esse celular. Ele devolve o celular para ela, mas antes disso ele instalou um hacker e conseguiu clonar o celular dela, então ele tem todo o acesso ao que ela tá fazendo, com quem ela tá falando, através da câmera frontal vê ela, vê o que ela tá fazendo, ter controle sobre as redes sociais dela, sobre o aplicativo de banco, sobre a vida total da Nami, já que ela tá toda ali dentro do smartphone. Depois que o Jin Young clonou o celular da Nami, ele começa a se aproximar dela através do café que ela trabalha, que é do pai. E como ele tem acesso ao celular dela, então ele sabe dos gostos que ela tem e ele começa a usar isso também como uma forma para se aproximar da Nami. O pai dela logo estranha o jeito, o comportamento de Jin Young e alerta ela sobre isso. Depois de um determinado tempo, alguns amigos da Nami começam a receber mensagens ofensivas como se tivessem sido enviadas por ela. Inclusive, ela é prejudicada no trabalho vazando uma informação importante, como se tivesse sido ela, mas na verdade foi tudo Jin Young através do celular clonado da Nami. Durante o filme nós também vamos conhecer o detetive Ji-man, que após descobrir alguns corpos ligados ao seu filho distante Jin Young como evidências, ele passa a investigar o filho secretamente. Mas quem é o Jin Young? Ele é apresentado como um assassino em série com vários disfarces. Ele tem uma tendência de perseguir e matar as suas vítimas. Nesse meio caminho também o Jin Young acaba ouvindo uma conversa entre a Nami e o pai dela, onde ele alerta ela mais uma vez sobre o Jin Young, sobre não gostar da postura dele, o que não agradou nem um pouco o Jin Young, e ele arma uma emboscada e acaba pegando o pai da Nami e sequestrando ele, mantendo ele como um refém. E vai ser a partir daí que definitivamente ele vai começar a sabotar a vida da Nami. Ele começa a prejudicar ela, fazendo com que ela fique totalmente sozinha, com seu pai desaparecido, perdendo o emprego por conta das mensagens ofensivas e da bagunça que o Jin Young fez na vida dela. Ela acaba magoando a sua melhor amiga, então ela se vê sozinha, perdida. Durante esse processo ela também descobriu que na verdade ela tinha sido hackeada, então a vida dela virou um caos completo da noite pro dia. O detetive Ji-man e o seu parceiro, depois de muito trabalho, começam a encontrar novas evidências sobre o Jin Young e descobrem que a Nami também é uma das vítimas do Jin Young e se juntam com ela para armar um plano e tentar capturar o Jin Young. E a partir daí eu não vou falar porque você precisa assistir o filme para você descobrir. O filme tá muito bem produzido, eu gostei bastante. É um filme que prende a sua atenção do início ao fim porque você quer saber o que vai acontecer, se o Jin Young vai ser finalmente capturado, se a Nami vai infelizmente se tornar uma das vítimas fatais dele. A gente acompanha todo o processo do Jin Young tendo todo acesso à vida da Nami através do celular. É muito louco ver que ele consegue ter todo esse controle sobre a vida de uma pessoa simplesmente por conta de um aparelho. Confesso que eu saí do filme com vários bloqueios, com vários medos, e um alerta que já fica aqui é: tomem cuidado, não cliquem em qualquer link que vocês veem na internet. Tem muito hacker, tem muito vírus na internet, então tomem muito cuidado. Olha, confesso que eu fiquei com muito mais medo do que eu já tinha depois desse filme. Então eu super te recomendo, super te indico a assistir Na Palma da Mão. Então agora nessa segunda parte eu quero falar sobre o final e aqui tem spoiler, fica um alerta para quem ainda não viu e não gosta de spoiler. Nos minutos finais do filme a gente tem a grande reviravolta de Na Palma da Mão. O detetive Nan com seu parceirinho Nami armam essa emboscada para pegar o Jin Young. O que eles não contavam é que o Jin Young já tinha essa suspeita de que a Nami estava trabalhando com a polícia, então ele consegue trazer ela para casa do pai dela e, assim como ele fez com o pai, tornar a Nami também uma refém. Mas com sorte o detetive Ji-man e o seu parceiro conseguem chegar até a casa, conseguem entrar e capturar o Jin Young. Nessa conversa do Jin Young com o detetive Ji-man, a gente descobre que na verdade ele não é o Jin Young, ele usava a identidade do filho do detetive e infelizmente
a gente descobre que o filho do detetive, né, o verdadeiro Jin Young, foi a primeira vítima desse serial killer. Chorei muito nessa cena e fiquei com muita dó do detetive. Ele tava ali pra matar o serial killer, mas ele não conseguiu. Até que a Nami vem, pega a arma e dá um tiro. E esse foi o desfecho do serial killer. A gente descobre também que no fim o pai da Nami, que estava praticamente morto, consegue ficar bem, todos ficam bem. E esse é o final do filme. Eu gostei do final, eu gostei do filme tudo, teve um desfecho, ok. Mas não sei, tive a impressão que no final poderia ter acontecido mais coisas, principalmente em relação à morte do serial killer. Queria também ver o depois, a Nami voltando, recuperando a vida dela. Então ficou um pouco desse sentimento em mim de que poderia acontecer mais coisas, mas ainda assim foi um bom filme, foi um bom final. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse final, você ficou com esse mesmo sentimento ou não, pra você tava perfeito, foi um final perfeito, tudo certo. Então é isso, eu espero que você tenha gostado da resenha do filme. Me conta aqui nos comentários se você assistiu, o que você achou ou se você vai assistir depois de ver essa resenha. Se você gostou, não esquece de deixar o like e se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro do universo Dorameio. Me segue no Insta, lá eu sempre posto o que eu tô assistindo em tempo real, notícias, interage comigo por lá também. Muito obrigada por você ter assistido até aqui e até um próximo vídeo. Tchau!